O tema escolhido sobre a federação, eu já disse mais de uma vez nessa casa, uma das características desse modesto advogado provinciano é ser formulador de teorias unitárias, não minoritárias, unitárias. Só eu as defendo e quando eu procuro adesões, tenho dificuldade em encontrar. E quando encontro uma, eu fico realmente extremamente alegre, porque deixou de ser unitária e ela é multiplicada por 100, né? Porque além de mim, eu tenho um outro que pode defendê-la. Em relação à federação também eu tenho as minhas posições sobre o federalismo brasileiro e o movimento federalista mundial, que de rigor começa como sentido federalista, do federalismo moderno, através do constitucionalismo moderno, dos quais uma das três grandes vertentes foi a vertente americana do constitucionalismo dos Estados Unidos. Mas para o Brasil, começando, focando o Brasil, acho que nós temos 800 anos de uma teoria, ou quase 900 anos, de uma teoria federalista centralista. Vale dizer, se nós verificarmos a origem do Brasil, nós vamos ter que estudar a história de Portugal. E se chegamos à história de Portugal, nós verificamos que quando Afonso Henriques decidiu separar, no condado portucalense, Portugal da Espanha, teve que enfrentar dois poderosos inimigos, desde a Batalha de São Mamé, de 1128, até a proclamação da independência de Portugal em 1140, quando derrotou os mouros em Lisboa, mouros e espanhóis, os diversos reinos espanhóis. E em Portugal se formou um sistema, dentro da Idade Média, absolutamente distinto do que ocorria na Espanha, na França, na Itália, na Alemanha. Isto é, um sistema pelo qual a força do rei, o poder central, dominava de tal maneira que os nobres, que seriam os senhores feudais da época em Portugal, eram subordinados e fracos. Enquanto nós víamos um movimento europeu em que na França, na Espanha, na Inglaterra, os senhores feudais eram fortes. Na Inglaterra, o primeiro grande movimento constitucionalista, os barões impuseram a João Sem Terra a Magna Carta Baronorum. Havia um fenômeno de fortalecimento do feudalismo e enfraquecimento do poder reinal. Em Portugal, o rei comandou sempre, porque a unidade portuguesa dependia dessa união de pouco povo, pouca população, e de um fortalecimento do rei para poder comandar e combater os dois inimigos fundamentais, que eram os mouros de um lado e os espanhóis de outro. E se nós verificarmos toda a história, mesmo na Batalha de Aljubarrota, quando o beato Nuno consegue enfrentar e vencer os espanhóis com tropas muito menores, e começa a dinastia de Avís, o que se encontra é um fortalecimento do rei. E este fortalecimento, essa centralização do poder, o que o rei mandava, todos obedeciam, os senhores, os nobres, sabiam que tinham comando e estavam subordinados. O que, por exemplo, na Inglaterra, os barões se revoltaram em 1214 e impuseram a João Sem Terra a Magna Carta Baronorum um ano depois. Este sentido de unidade, Portugal, no momento em que se aventura no Atlântico, com uma forma de conseguir ter novos horizontes, com o receio que a unificação da Espanha pudesse vir a enfraquecer, ele lança esse sentido de unidade e de centralização de poder para a África, para a Ásia e para o Brasil. O Brasil, mais tarde, na medida em que não havia gente em Portugal, eles não podiam enfrentar ao mesmo tempo a conquista do Brasil e as lutas para manter as roças indianas. E o que nós vimos foi que, depois da descoberta do Brasil, em 1500, que Portugal já sabia
porque senão não teria discutido o Tratado de Tordesilhas, definido 2 anos antes. Não tinha gente para mandar para cá. A primeira expedição chega em 1532. E é interessante, eu tenho mesmo uma visão histórica unitária, eu gostaria que os descendentes de Pedro Álvares Cabral não me atacassem, é que eu estou convencido que Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui e mandou avisar a Dom Manuel de que ele tinha descoberto o Brasil, deve ter provocado uma irritação no Dom Manuel muito grande, porque eles já sabiam que o Brasil existia. Ele vem para cá e torna público aquilo que Portugal não queria, porque não tinha gente para mandar para o Brasil. E tanto é verdade que, quando ele volta a Portugal, ele é enviado para o interior, deixa as funções oficiais, e em Santarém, uma vez fui dar uma palestra em Santarém, a convite do governo português, e fiz questão de ir ao túmulo de Pedro Álvares Cabral, que está numa igreja, e no túmulo ele morreu com o marido da camareira do rei, da camareira da rainha, e lá está a biografia da esposa dele, no túmulo, em que diz, aqui já Dom Pedro Álvares Cabral, casado com a camareira, e daí conta o que ela tinha feito. E não aparece como descobridor do Brasil, e morre na terra da mulher, porque ele é de Belmonte. Então, eu cheguei à conclusão que Dom Manuel não devia ter gostado muito, porque nunca mais teve nenhuma função. Entende? Porque ele descobriu que Portugal não tinha gente para mandar para cá. Resultado, quando manda em 1532, havia necessidade, os franceses estavam interessados, e foi a primeira expedição, mas já com esse sentido de unidade. Nós dividimos o Brasil em capitanias hereditárias, centralizadas num governador-geral, e nós verificamos que, graças a essa centralização do poder em Portugal, nós temos uma nação continental. Acho que a maior herança que nós recebemos de Portugal foi termos uma nação continental. Quando eles fizeram o Tratado de Tordesilhas, eles calcularam a América com as forças de Portugal que se aventurava pelo Atlântico e da Espanha, resolveram dividir a América conhecida. Aquilo que eles tinham imaginado que seria a América, e criaram o Tratado de Tordesilhas. Metade ficaria para Portugal, metade ficaria para a Espanha. A Espanha já tinha chegado em 1492, com Colombo, no Caribe. Fernando Magalhães, português, estava a serviço também na Espanha, encontrou a rota para o Pacífico. E esta divisão, se nós analisarmos, depois com a conquista dos bandeirantes e com o Tratado de Madrid, nós chegamos a 1750, aumentando as dimensões do Tratado de Tordesilhas para aquelas terras conquistadas pelos bandeirantes para o domínio português, nós vamos verificar que a América Espanhola tinha a mesma dimensão da América Portuguesa. Mas a falta de unidade da Espanha, que até hoje é uma federação, quase uma confederação de estados, os bascos não se entendem, os catalães desejam sua independência, a língua que se fala, há plebiscito se deveria ou não. Esta divisão da Espanha foi mantida na América Espanhola. A América Espanhola está pluridividida em diversos países. E Portugal cedeu, em função desta unidade, que sempre foi a característica do governo português, uma nação continental. Nós não fomos. Se nós analisarmos mesmo as próprias características do povo brasileiro, o nordestino, o gaúcho, o mineiro, todos têm características próprias, mas há unidade. E as tentativas de movimentos separatistas sempre fracassaram, farroupilhas, cabanagem, etc., o que representa que esta herança portuguesa deu sempre uma característica de um poder central. E o Império Português, que foi transferido para o Brasil durante as guerras napoleônicas e que permitiu que um rei português se transformasse no primeiro rei brasileiro, ele veio a ser rei de Portugal, com Pedro IV em Portugal, Pedro I em Brasil, e não por uma questão de fuso horário, era Pedro I e Pedro IV. Vai dizer, foram em função de ser ele primeiro aqui no Brasil, e já tinha havido 3 Pedros antes, por isso ele foi o Pedro IV em Portugal. A verdade é que nós tivemos sempre essa unidade.
e chegamos a ter uma rainha brasileira, Maria da Glória, filha de Dom Pedro, nascida no Brasil, rainha de Portugal durante muitos anos, quando ela sucedeu ao trono em decorrência de não haver um herdeiro do trono, os herdeiros de Dom Miguel, havia esta birga entre Dom Miguel e Dom Pedro, foi ela rainha durante muito tempo, rainha, não casada com o rei, rainha que governou Portugal. Esta unidade nós temos no Império Brasileiro. Dom Pedro I e Dom Pedro II tinha províncias. Nós tínhamos um governo centralizado. E se nós analisarmos quando Rui Barbosa e todo o movimento do Partido Liberal, do Partido Conservador, na época do Império, foi no sentido de trazer ao Império um sentido de unidade que os deputados, aqueles levados para o parlamento brasileiro, começaram a contestar, depois da Guerra do Paraguai principalmente, de que o Brasil, na verdade, deveria seguir o modelo americano, os Estados Unidos era o grande modelo de democracia, e 3 grandes movimentos apaixonaram, os últimos 20 anos no Império, as discussões parlamentares. O abolicionismo, o federalismo e a república. E, no momento em que o Marechal Deodoro, pensando ter derrubado o gabinete, deu no dia seguinte que tinha derrubado o Império, e é interessante porque ele tinha certeza que ele tinha derrubado o gabinete, porque por isso ele foi chamado, asmático que era, entende, doente que estava, para derrubar o gabinete, deu nos jornais que tinha derrubado o Império, e aí ele teria que ser o presidente da República. Resultado, o Campos Salles, que foi seu primeiro-ministro de Justiça e que era um dos maiores defensores da República, ele, quando vai à posse do Marechal Deodoro, um aspecto interessante, quem lê a vida, aliás, o Célio Debs, na Vida sobre Campos Salles, conta isso, grande historiador da Academia Paulista de Letras. O Célio conta que o Deodoro estava entrando na antessala para solenemente receber ser empossado como presidente da República, e o Campos Salles chama de presidente. Isso que há, ministro? Ele disse, muito simples, tire as condecorações do Império. Ele estava com todas as condecorações do Império para ser... E se não fosse o Campos Salles ter percebido, que ninguém outro tinha percebido, ele teria sido empossado com todas as condecorações militares que ele recebera durante o Império. Nós não tivemos, apesar da Constituição de 91, quando Rui Barbosa buscou trazer um modelo americano para o Brasil, essa federação que foi criada com a República. Nós tínhamos, de rigor, um sistema que era um sistema em que São Paulo e Minas Gerais definiam quem é que iria ser o presidente da República. Havia um sistema eleitoral tão complexo que ninguém entendia, a não ser aqueles que elegiam, não eram os eleitores punham os votos, mas quem decidia era São Paulo e Minas, até 1930, quando Getúlio Vargas, com a eleição do Júlio Prestes, destrói esse sistema extremamente complexo, que fez com que o Rui Barbosa perdesse 2 eleições e que os 3 primeiros presidentes nesse sistema foram 3 presidentes paulistas muito bons, Campos Salles, Rodrigues Alves e Prudente de Moraes, e que deram estabilidade à democracia e à república, mas não tínhamos uma federação. Todo o poder estava centralizado. No momento em que Getúlio Vargas assume e vai de 30 até 45, nós tivemos o movimento paulista de 32, que impôs uma Constituição Democrática em 34, e que Getúlio Vargas, quando Armando Salles e José Américo estavam disputando a presidência, em 10 de novembro de 37, cria a famosa Constituição Polaca, escrita por um dos maiores gênios do direito brasileiro, que era Francisco Campos. Mas, a serviço do Getúlio, os juristas da época diziam o seguinte: quando as luzes de Francisco Campos acendem,
provoca um curto-circuito em todos os fusíveis da democracia. E foi exatamente o que ocorreu com essa Constituição de 1937. Vem a queda do Getúlio, uma Constituição democrática, mas até 1945 nós nunca tivemos uma federação. De novo, foi todo o poder centralizado. Tentou-se formar uma federação de 46 a 64, mas não havia, digamos, o traquejo federalista no Brasil. E o resultado foi que houve atos, o Getúlio foi eleito depois de derrubado em 50, suicidou-se em 54, 2 presidentes da República foram depostos, o Café Filho e o Carlos Luz. O Lott concorreu com o Juscelino, perdeu. O Juscelino foi democrático, mas não o suficiente para conseguir implantar um federalismo em que a autonomia, tríplice autonomia administrativa, política e financeira nas entidades federativas existia. E nós tivemos, em 64, uma reação, depois da renúncia do Jânio, o grande responsável por todo aquele desarranjo na política brasileira que houve de 61 a 64. Aí eu já estava exercendo a política, foi quando eu exerci até 65, presidi um partido parlamentarista, porque fui parlamentarista desde os bancos acadêmicos, que era o Partido Libertador, do senador Bangabeira, do senador Mendes Sá, do deputado Raul Pila, que era o nosso presidente nacional, e enfrentei brigas aqui com o presidente do Colégio de Presidentes de Diretórios Metropolitanos, de 62 e 64, conto isso para a memória da revista do Tribunal Regional Eleitoral, quando fizeram 80 anos, pediram alguns depoimentos. Então, eu conto toda a história daquele período. E nós fomos favoráveis à Revolução, em 64. 5 partidos políticos foram favoráveis à Revolução. Porque nós estávamos absolutamente convencidos de que o Jango, depois daquela marcha com os sargentos, estava pretendendo dar um golpe e evitar a eleição de 65, em que já havia 2 candidatos declarados, o Carlos Lacerda e o Juscelino Kubitschek. E para a garantia, se os senhores lerem todos os jornais, todos, sem exceção, do dia 1º de abril, os senhores vão encontrar todos apoiando o movimento, que nós estamos assegurando a democracia. Eu me lembro que eu ia, naquela noite, da sede do partido, ao Estado de São Paulo, voltava para saber o que estava acontecendo, porque nós íamos declarar território livre, a sede do PL, todos nós armados de revólver, para que eles pudessem invadir e provocar aqui o mesmo movimento que tinha acontecido em Minas Gerais. E o Júlio Mesquita me dizia: doutor Ives, por favor, espere, nós estamos negociando com o Cruel, e que foi aquele que derrubou o Jango. A ideia era assegurar a eleição, e a primeira declaração deles era que a eleição de 65 estava assegurada, era para repor e não permitir o que era o temor geral. Mas, infelizmente, veio o ato institucional número 2, e aí todos aqueles que foram favoráveis democraticamente ao golpe ficaram contrários, e foi quando eu abandonei definitivamente a política e disse: nunca mais faço. Mandei uma carta desaforada ao presidente do partido, que aí se transformado: eu não vou entrar em 2 conglomerados, não foi para isso que nós lutamos, foi para segurar a eleição. E um grande número dos nossos libertadores, do Partido Libertador, saíram. Paulo Brossard foi para a oposição, ele era do partido, disse: Ives, eu vou para a oposição, prefiro ficar como senador do que essa posição de irritação, pois tive perseguição do governo, tive um inquérito policial-militar, entende, que era, na época, algo muito complicado, pedido de confisco dos meus bens no dia 13 de fevereiro de 69, tudo foi arquivado, e vivi aquele momento de reação contra um movimento que tinha sido bem iniciado e que se transformou naquela ditadura, e que, graças à arma da palavra, nós, advogados, e que prometimos a democratização sem sangue. Porque fui conselheiro nesse período, do Batoque Salles, e quando os jornais eram obrigados a publicar receitas de bolos
vinhos. Aliás, era muito interessante, para quem não gostava de revistas, de livros culinários, eles tinham lá diariamente os jornais, ou poemas de Camões, o que me ensinava a literatura de um lado, ou as senhoras, as cozinheiras, tinham todas as melhores receitas colocadas, e nós, com a palavra, conseguimos a redemocratização. Eu tenho dito em diversos auditórios que não foi o movimento guerrilheiro, muitos deles treinados em Cuba, muitos deles querendo substituir uma ditadura por outra, que fez a redemocração no Brasil. A redemocratização. Foram os advogados. Nós, com a arma da palavra, era ou não era, Batoca? Eram os únicos que usávamos essa palavra para poder lutar. E tivemos a redemocratização sem sangue em 65. Mas foi um período sem federalismo. Nós voltamos a ter uma centralização monumental de poder no poder central. E quando o Sarney assumiu com a morte, doença e morte do Tancredo, e convocou uma Assembleia Constituinte, para, a meu ver, derivada, porque o poder constituído não pode convocar uma Assembleia Constituinte originária. Eu e o Saulo Ramos fomos os únicos que defendemos essa teoria, daí não era tão unitária, era biunitária, porque nós dois achamos que era derivada, mas todo mundo dizia que era unitária, e nós tivemos, em 1988, uma Constituição efetivamente cidadã, em que, pela primeira vez, se discutiu o federalismo para efetivamente se poder implantar esse federalismo no Brasil. E é interessante notar que o movimento constituinte, naquela ocasião, eu presidi aí o Instituto dos Advogados de São Paulo, e participando, amigo de alguns deles, o Batóquio veio a ser deputado depois, mas também participando diretamente, Bernardo Cabral, que era o relator da Constituição, ganhou o Bernardo Cabral, aliás, estou representando, ele pediu, sabe disso, ele mandou um e-mail que eu o representasse, porque nós éramos amigos íntimos, e muitas das sugestões na Constituinte foram por nós apresentadas, ele me pedia, algumas, entende, que salvaram, eu vou depois contar pelo menos uma delas, que a Maria Antônia conhece bem. A verdade é que o Sarney criou uma comissão que também iria impor uma constituinte, que era a Comissão Afonso Arinos, e que Ney Prado denunciou, e o Sarney preferiu deixar o projeto da Comissão Afonso Arinos como um mero projeto de reflexão, e os constituintes sem nenhum projeto, sem nenhum anteprojeto, melhor dizendo, anterior, resolveram, primeiro, durante 3 meses, ouvirem o povo. Por isso, já o início da Constituição de 88 é uma Constituição cidadã. Porque ouviram especialistas. Eu participei de 2 audiências públicas o dia inteiro, uma no sistema tributário e uma na ordem econômica, uma presidida pelo Dornelles, outra pelo Delfim Neto. E em constante contato com o Delfim, com o Dornelles e principalmente com o Bernardo Cabral, que era o relator da Constituinte, e o Ulisses Guimarães. Nós éramos amigos, ele morava aí perto do Jockey Club, e estávamos permanentemente discutindo. Algumas palestras minhas naquela ocasião em São Paulo, o Ulisses fez questão de assistir, principalmente quando discutíamos o parlamentarismo, eu evidentemente defendia o parlamentarismo, e quando se discutia o tamanho da federação. E o dado interessante é o seguinte: depois de 3 sessões, o que fez o Fernando Henrique e o Mário Covas, que dominavam, o Fernando perdeu a relatoria na votação para o Bernardo Cabral, que ele concorreu a ser relator da Constituinte e não conseguiu. O que houve foi algo interessante, porque eles decidiram dividir a Constituição, que tinha 4 partes, em 8. Criaram 8 sessões e 24 subcomissões, 3 subcomissões para cada sessão. E quando fizeram essa criação, o Zé Afonso, ele participou diretamente, porque teve quase que o tempo inteiro lá. Cada subcomissão trabalhou sozinha. Eles não tinham praticamente relação entre eles. Foram formando aquilo que achavam interessante. Roberto Campos, grande amigo, aliás, está saindo um livro de frases dele, que eu prefaciei,
porque ele era um frasista notável, de uma editora lá do Ceará, a Resistência Cultural. O Roberto Campos e todo o pessoal que era favorável a uma economia de mercado foram para a ordem econômica no inciso 7. Todos aqueles que tinham tendências esquerdistas, socialistas, etc., foram para a Comissão 8ª. É a primeira da ordem social, a 8ª, e da ordem econômica. Então, se os senhores verificarem, quem trabalhou na ordem econômica, trabalhou na ordem econômica defendendo todos os princípios de uma liberdade de mercado. Pela primeira vez se fala em livre iniciativa e competitividade, entende? Pela primeira vez se fala em que o planejamento econômico pode ser exclusivamente indicativo para o setor privado. Pela primeira vez se dá a predominância na ordem econômica ao segmento privado e passa a ser vicária, acólita, a presença do setor público, porque era uma comissão totalmente dirigida por deputados, por constituintes favoráveis à economia de mercado. Por outro lado, se nós olharmos a ordem social, todas elas foram colocadas numa série de direitos de difícil execução, mas que demonstravam a vontade de que um dia se pudesse chegar. Por exemplo, o Roberto Campos brincava comigo de civis. Hoje eu estou felicíssimo, porque a Constituinte aprovou que todos têm a inviolabilidade do direito à vida e a saúde é um direito de todos, quer dizer, apesar da minha idade, eu estou assegurado na saúde, estou assegurado na vida, e eu gostaria que eles comunicassem o Senhor Deus do Universo para que eles cumpram a Constituição no Brasil e me assegurem a saúde e a vida. Ele, que, enfim, já estava mais avançado em idade. Então, se nós verificarmos, os direitos colocados foram direitos realmente importantes, mas em que um Estado não teria condições, basta dizer que nós vemos o SUS, que é o direito de todos à saúde, e nunca houve tal deterioração de direitos, porque as tabelas não são reajustadas há 10 anos, e nós verificamos como é difícil um Estado poder atender aquilo que é colocado programaticamente. Esta Constituição, quando foi para a Comissão de Sistematização, a Comissão contestou o trabalho das 24, porque não era possível conciliar 24 projetos independentes, autônomos, em que não houve diálogo entre as fontes dessas comissões. E pretendeu fazer um novo projeto, o que provocou o aparecimento com Roberto Cardoso Alves do Centrão. Como? Posso pedir um minuto de intervalo, professor, só para anunciar a presença do deputado estadual Fernando Capese e pedir para que ele venha integrar a mesa, por favor. Desculpa, professor. Não, faz muito bem. Aliás, como isso é público, saiu... Como a Folha tornou público isso, não é, Fernando? Fernando, como tornou público isso na última eleição, quando eles pedem para algumas pessoas que digam em quem vai votar, e eu disse que ia votar no Fernando Capese, então eu quero dizer que eu sou eleitor. E, aliás, isso publicado pela Folha. Então, mas, então, dentro dessa linha, houve uma reação dos deputados, porque a Comissão de Sistematização procurou conformar um modelo constitucional, e nessa conformação do modelo constitucional, praticamente foi alterando o trabalho das 24 subcomissões. E era constituída de 96 membros, cada subcomissão tinha 24, o que representava que 20% do Congresso iria fazer a Constituição e 80% do Congresso não teria participação maior. Roberto Cardoso Alves se irritou, porque no momento em que a eleição, a matéria ia ser levada para a discussão em plenário, prevaleceria o projeto da comissão, que poderia só ser alterado por emendas. O que vale dizer, ela seria aprovada por unanimidade e depois se discutiriam as diversas emendas. E o Roberto Cardoso Alves se revoltou, formou o famoso Grupo Centrão. De novo, eu que tinha participado do sistema tributário e conversado e dado algumas sugestões
Por exemplo, com um único advérbio, eu salvei, e isso não é cabotinismo dizer eu, porque isso o próprio Dornelles, em programas de televisão, e eu contei isso. O Dornelles, quando me mandou, porque nós estávamos em contato, não havia internet, o projeto aprovado na subcomissão de tributos, lá estava a lei complementar, estabelecerá normas gerais, e disse em números clausos quais eram as hipóteses de lei complementar. Eu recebi, li, era por fax na época, liguei para o Dornelles, você leu o 146? Disse, eu li, e aquilo disse, olha, Dornelles, você acaba de incinerar metade do Código Tributário Nacional. Disse, mas como? Disse, você pôs como números clausos. Vale dizer, o que não estiver nessa hipótese, será automaticamente não lei complementar. Então, em grande parte do Código Tributário, direitos, garantias, isso está fora, porque não é decadência, não é prescrição, não é obrigação tributária. Já foi aprovado. Eu disse, eu tenho uma sugestão. Vamos dizer que a comissão de redação deu a melhor das redações, que você passou para a comissão de redação, e ele disse, e o que você sugere? Ele disse, vamos transformar essa lista de números clausos em exemplificativa. E colocamos um advérbio. Daí, como é de explorar, especialmente sobre... Então, esse advérbio, especialmente, que eu coloquei na Constituição, salvou o Código Tributário Nacional, porque senão nós ficaríamos com metade do Código. Isso nós contamos no programa de televisão, depois de aprovada a Constituição, e muitos dos trabalhos, o Nelson bem conta também, alguns episódios semelhantes que aconteceu. O resultado é que o Grupo Centrão fez novamente todos os constituintes a voltarem a discutir o projeto. Então, o projeto da Comissão de Sistematização não foi apresentado como aprovado por antecipação, mas organizou-se um novo projeto, aproveitando o que fora colocado nas comissões, subcomissões, e tivemos essa Constituição que, quando o Bernardo recebeu, tinha 2.500 artigos. O projeto que o Centrão chegou era de 2.500 artigos. E aí ele utilizou duas técnicas, ir negociando para ir reduzindo e transformando alguns artigos em artigos com incisos. Por exemplo, o artigo 5º. A Constituição americana tem 7 artigos e 27 emendas. As 10 primeiras emendas são 10 incisos do artigo 5º da nossa Constituição, que tem hoje 78 incisos, fora os parágrafos. Então, ele conseguiu reduzir para 245 artigos, com negociações, e o Bernardo é um hábil negociador em nível de Congresso, e tivemos uma Constituição extremamente adiposa, mas com uma espinha dorsal fantástica. Melhor espinha dorsal de constituições da história do Brasil é a Constituição de 88. Baseado em o que eu diria em 2 alicerces fundamentais. Primeiro, direitos fundamentais do cidadão. Nunca tivemos um enunciado de direitos que abrangesse tanto quanto a Constituição de 88. O artigo 5º e outros. Eu mesmo sugerira, na audiência pública, que criássemos um Código de Defesa do Contribuinte dentro da Constituição. Pegar todas as disposições que estavam esparsas na Constituição, de limitações constitucionais ao poder de tributar, utilizando a expressão do Oleomar Balheiro, e colocasse numa única seção. Se nós analisarmos o sistema tributário, nós temos 5 seções. De normas gerais, limitações constitucionais ao poder tributário, impostos federais, estaduais e municipais. E que foi ideia, não só eu defendi, também o Gilberto Leocanto defendeu, Hugo de Brito Machado, poderíamos ter. E tivemos uma Constituição em que os direitos fundamentais, e nos direitos fundamentais apresentando não só os direitos individuais e garantias individuais, direitos políticos, direitos sociais, direitos que conformavam a cidadania que Ulisses pretendia impor na Constituição. Em segundo lugar, pela primeira vez, o equilíbrio de poderes. E aí, eu não sei se o Zé Afonso contou, mas o equilíbrio de poderes decorreu, a meu ver, eu sempre fui parlamentarista. E, evidentemente, junto aos constituintes, é o próprio Ulisses Guimarães, eu defendi o parlamentarismo. E a Constituição foi montada para um sistema parlamentar de governo. Se não fosse o Sarney e o Saulo Ramos, em negociação,
que o Saulo negou no Código da Vida, mas todos os que participaram sabem que houve a negociação, reduzindo o mandato para manter o presidencialismo, nós teríamos um sistema parlamentar de governo. Basta dizer que o artigo 3º do ato complementar de disposições transitórias precisava-se, no plebiscito, colocar para a discussão do povo o parlamentarismo ou o presidencialismo. Ora, o mecanismo de um regime democrático, cita um autor, Lis Pirat, que é um autor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, aqui o Antônio Carlos, é especialista nos professores de Harvard, de Yale, Stanford. Ele escreveu um livro chamado Democracy, em 1984. O que esse livro apresentava de positivo? Ele resolveu estudar todos os países que tinham assento na ONU e estudar quais eram aqueles países onde não houvera ruptura institucional desde 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Sabe quantos países ele encontrou? Só 20. Todos os outros países, inclusive o Brasil, tinham tido ruptura institucional, com movimentos. Desses países, 19 eram parlamentaristas, e só um presidencialista, que era dos Estados Unidos, cuja origem parlamentar do governo inglês terminou influenciando até hoje, em que o Congresso tem força, e o Poder Judiciário tem força, e o Executivo tem força. O que vale dizer, de certa forma, o presidencialismo americano não tem nada a ver com o presidencialismo de outros países, porque quase sempre o presidencialismo faz com que o Poder Executivo seja hipertrofiado e os outros poderes acólitos. Vemos, por exemplo, no presidencialismo dos nossos vizinhos. As constituições de posteriores ou anteriores à Constituição brasileira, mas depois da Segunda Guerra Mundial. Venezuela, 5 poderes: o povo, o executivo, o Ministério Público, o judiciário e o legislativo. 2 poderes fundamentais na Constituição venezuelana: o povo e o presidente, os outros poderes acólitos. E o povo manda através do presidente, que é o quem convoca, quem pode dissolver o Congresso, tem leis habilitantes, ele que pede os plebiscitos, etc. Mesma coisa no Equador, mesma coisa na Bolívia, constituições montadas por um centro de estudos sociais da Espanha e que deu um modelo para esses países. No sistema parlamentar há um equilíbrio de poderes. E esse equilíbrio nós passamos a ter. O artigo 2º da Constituição, ela dá um equilíbrio entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Se nós examinarmos, apesar da adiposidade da nossa Constituição, artigo 242, parágrafo 2º, declara o quê? Ele declara que o Colégio Pedro II deve ficar no Rio de Janeiro. Eu pergunto, qual é a densidade constitucional desse parágrafo 2º do artigo 242? Como? Não, e eu vou dizer o seguinte, com uma limitação profunda do Constituinte que não soube redigir. Porque, por exemplo, a nossa universidade, onde nós somos professores, ou fomos professores, ele é Universidade de Mackenzie. Ela está no Rio de Janeiro, ela está em São Paulo, ela está em Campinas, está em Brasília. Lá eles estão proibidos de sair do Rio de Janeiro, porque só pode ficar... Você está com a Constituição aí, só para ler o 242? Veja a redação. Não, mas esse artigo não foi revogado. Aqui está 242. O colégio, parágrafo 2º, o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Então, reduziu... Isso não tem... Então, é uma adiposidade, um inchaço, que se compreende da forma como foi conformada a Constituição. Por quê? Os grupos de partido se uniam e o deputado, o constituinte, chegava um grupo e me dizia, olha, nós precisamos pôr na Constituição esse dispositivo. Eu disse, eu vou conseguir emendas. Ia para um grupo de deputados, se você assinar essa emenda, eu assino a que você precisa. Então, eles foram negociando e foram colocando. Então, um mundo de disposições que não tinham nada. Por exemplo, o Fernando
Gasparian, ele colocou que os juros precisariam ser de 12%. E como se os juros pudessem definir e não fosse instrumento de política monetária e financeira. Resultado, mas o equilíbrio de poderes, em função de ter vindo de modelo parlamentar, medida provisória copiada rigorosamente do sistema parlamentar italiano, da Constituição italiana, deu esse equilíbrio que fez com que a nossa Constituição, nos dois aspectos fundamentais, de cidadania de um lado e de equilíbrio de poderes de outro, desse a garantia do sistema democrático ao tal ponto que hoje, 25 anos depois, com impeachment presidencial, com escândalos como Mensalão, como o escândalo dos anões do Congresso, com alternância de poder, nunca mais se falou em ruptura institucional, o que representa que é uma Constituição cuja espinha dorsal é muito boa, como não houve anteriormente. E se tentou dar à federação uma característica que nunca houve no Brasil, senão na tentativa de 1946 até 64, até 61, que a partir do Jango nós tivemos novamente uma perda dessa descentralização possível, de fortalecer o sistema federativo, mas com insuficiências profundas. Eu tenho dito que a Federação Brasileira não cabe no PIB. Escrevi um artigo em 1991, Ulisses me ligou, disse, na revisão de 93 nós vamos corrigir isso. Disse, a Federação Brasileira é maior que o PIB. Nós tínhamos 3.900 municípios, fomos para 5.700 municípios, 5.568 municípios. Ora, essa criação de municípios representa que o mesmo cidadão passa a ter que suportar, com seus tributos, 3 poderes, numa multiplicação de municípios que só vivem em função de fundo de participações. Há municípios, em função de acordos políticos, etc., que não conseguem, senão... E aqueles que têm bom prestígio junto ao Congresso Nacional, na disposição, você que foi deputado sabe disso, entende? Eles conseguem, muitas vezes, ter tal repasse que eles nem precisam cobrar IPTU e ISS. Então, nós temos distorções profundas em função dessa federação que não cabe no PIB. E faz com que, à medida que o poder vai crescendo, nessa multiplicação, estados, nós somos de 23 para 26 estados, nós passamos a ter a possibilidade de multiplicação de partidos. Hoje temos 32 partidos. Inflação de partidos leva a uma situação interessante. O Batoc, o Capês, como professor de Direito Penal, a última vez que ele me mandou um livro, faz tempo que ele não me manda, estava na 18ª edição, o seu curso de Direito Penal, mas já deve ter outras edições aí. O Batoff, que é filósofo, ele sabe perfeitamente que, por mais que nós estudemos com Aristóteles, Kant, Rawls, etc., eu nunca encontrei 32 filosofias políticas diferentes. E no Brasil nós temos 32 partidos com filosofias políticas diferentes. É uma criatividade fantástica que deve dar inveja a todos os filósofos do mundo em matéria de filosofia política. Ora, esse inchaço que vai fazendo a multiplicação, 39 ministérios. Os Estados Unidos têm um PIB superior a 15 trilhões de dólares. Nós agora, com a desvalorização, podemos cair abaixo de 2 trilhões. Ainda estamos com um pouco mais de 2 trilhões. Eles têm em torno de 20 secretarias, 20 e poucas secretarias. Nós temos 39 ministérios. E só não fazem 40 para não haver o risco de se comparar com uma personagem célebre das lendas das 1001 Noites. Então, eles preferem ficar nos 39 países. Então, nós temos, efetivamente, uma situação em que esta federação não cabe no PIB e ela tem sido criada artificialmente. Alcide Jorge Costa, na minha opinião, o maior tributarista vivo do Brasil, Alcides tem uma frase, ele disse, para mim, a Federação Brasileira só poderiam ser estados aqueles estados que têm densidade própria de sobrevivência. Os estados que não pudessem se auto-sobreviver deviam ser territórios, porque o custo da federação seria consideravelmente menor para o Brasil.
Ora, então, o modelo federativo no Brasil que se pretende implantar, ainda nós não temos uma federação propriamente dita, apesar da autonomia, temos uma federação política, com autonomia política em que se criam todos os problemas. Mas temos ainda um paternalismo da União, porque no bolo tributário a União ainda mantém 60% do bolo tributário. 40%, em torno de 40%, vai para 26 estados, Distrito Federal e 5.568 municípios. O que faz com que todos vivam dependendo, dívida dos estados. Eu participei da comissão do Senado para repensar o Pacto Federativo, entregamos 12 anteprojetos para o Senado, eu, Nelson Jobim, Everardo Maciel, Paulo de Barros Carvalho, Bernardo Api, Fernando Rezende, e tudo isso está dormindo olimpicamente nas gavetas do Senado, porque não interessa esse modelo. Então, ainda nós estamos tentando aprender sobre federalismo. E acho difícil mudarmos esse retrato em que os interesses da própria federação são confundidos com os interesses dos detentores do poder, cada vez mais preocupados no alargamento dos seus poderes e, portanto, na multiplicação de oportunidades de exercer o poder político, fazendo com que a Federação Brasileira não se assemelhe, por exemplo, à federação que foi o início do federalismo moderno, que é a americana. 13 estados se uniram, discutiram de 76 a 87 qual seria o modelo ideal, seria uma confederação dos 13 estados, uma federação não de países, mas de estados. Se fosse uma confederação, seriam 13 países, se fosse uma federação, seriam 13 colônias ou 13 estados, com autonomia financeira, administrativa e política, mas subordinada ao poder central. Então, lá uma federação autêntica, sem semelhança com a federação alemã, em que, efetivamente, a Alemanha só se une os diversos reinos alemães no século XIX, ou com uma tentativa de federação que não se conseguiu ter na Itália, com uma federação de fato que existe na Espanha. Nós não temos um modelo federativo que se assemelhe, porque nós continuamos com aquele viés de unidade, que é a origem portuguesa, com um centralismo de um poder que tem 60% do bolo tributário e que se pretendeu quebrar com a Constituição de 87 e que, efetivamente, terminou sendo frustrado pelo poder que o poder central tem de dominar as entidades federativas e, em função de quem detém o poder, favorecer esta ou aquela em função do seu apoio político ou das suas preferências ideológicas. Basta dizer que um tema fundamental durante a Constituinte foi como vamos fortalecer a federação através da receita financeira. Quem tem recursos, comanda. Se nós dermos, foi o pensamento do Constituinte, mais recursos para estados e municípios, nós tiraremos a força da União e teremos uma descentralização em que poderemos fazer uma descentralização de competência de atribuições e normativa. E qual foi o raciocínio correto do Constituinte? O raciocínio correto do Constituinte foi o seguinte: quais são os dois únicos impostos arrecadativos da União? O IPI e o Imposto de Renda. Porque os outros, Imposto de Importação, Exportação, IOF e ITR, são impostos regulatórios. Eles não são impostos de arrecadação. IOF de mercado financeiro, Imposto de Importação e Exportação de comércio exterior, ITR da terra. Então, a União repassava 33% desses tributos para estados e municípios. Os constituintes bateram e conseguiram que fosse repassado 47% de IPI, de Imposto de Renda. O que ocorreu? A União, no momento que perdeu receita, ela se desinteressou, de alguma forma, pelo Imposto de Renda. Se os senhores anotarem, por exemplo, a alíquota máxima de 27,5%, foi uma alíquota ainda que vem dos tempos anteriores à própria Constituinte de 88, Dornelles, etc. E o imposto de renda é um imposto que a União fica com 53%, 47% para estados e municípios. Em relação ao IPI,
A União disse, como eu vou ter que passar metade, toda a minha política anticíclica eu vou fazer à custa do IPI. Então, cada vez que há uma queda de produção, reduz o IPI, afetando a receita de estados e municípios. Porque não é um imposto que ela fica com todo. E a União, então, pegou o fim social, que era 0,5%, foi elevando e chegou a 7,6%, criando uma falsa não cumulatividade, e é um tributo não partilhável. Isso fica inteiramente com a União. Passou a ser o tributo mais complexo e, ao mesmo tempo, o tributo que oferece uma arrecadação considerável para compensar a perda. Então, quando se pretendeu reduzir aquilo que a União tinha antes, para que a descentralização fizesse, a União se desinteressou de fazer uma política tributária através dos seus 2 impostos arrecadatórios, modificou o perfil das contribuições para receber contribuições e passou a ter de novo a força de centralização e dominar inteiramente as figuras federativas. Então, no nosso Pacto Federativo, estou encerrando porque eu ultrapassei de muito tempo que eles tinham dado, no nosso Pacto Federativo, quando trabalhamos durante 6 meses, e o Everardo me disse, nunca mais vou trabalhar de graça para fazer um esforço, e eu estou convencido, não por mim, mas pelos outros 12 da comissão, nós éramos 13, que nós fizemos o melhor pacto federativo para equacionar o problema de guerra fiscal, para equacionar, quer dizer, do ponto de vista racional, nós tínhamos algo que contrabalançava todos os interesses, foi levado e, como ou não entenderam, e eu tenho a impressão que não quiseram entender, ou porque os interesses são muito fortes e nós temos uma disfunção, a minoria da população tem a maioria do Congresso, não só no Senado, mas também na Câmara dos Deputados. Vale dizer, os estados, chamados importadores líquidos, têm uma representação, apesar de menor população, muito maior dos estados exportadores e exportadores líquidos, e eles não têm força de comandarem o Congresso Nacional. O que vale dizer, nós deveríamos ter, como na Constituição Americana, 2 casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, se cada uma delas tivesse a função para a qual foi criada nos Estados Unidos. Por que foi criado o Senado nos Estados Unidos? Porque os Estados do Sul tinham um receio que a predominância dos Estados do Norte em nível de população terminasse por fazer com que eles não pudessem comandar nada. Então, a solução foi criar uma casa do Senado em que eles teriam uma representação equalitária, independente da população, com que eles teriam sempre a possibilidade de segurar qualquer distorção. Dizem que isso atrasou em 80 anos a abolição da escravatura nos Estados Unidos. E a Câmara dos Deputados, a representação era normal, era do cidadão. Casa do cidadão e Casa da Federação. No Brasil, nós temos a Casa da Federação, que é o Senado, e a Casa da Federação, que é a Câmara dos Deputados. Porque a Câmara dos Deputados ela representa a maioria, a minoria da nação, que deveria ser apenas justificado no Senado Federal. Ora, dentro desta linha, nós passamos a ter grande dificuldade de pôr em prática o que foi o espírito que levou a criar uma verdadeira federação no Brasil, que nós não tivemos desde a proclamação da República eu diria desde a Constituição de 91, não de 89, porque nós tivemos a federação instituída no Brasil com a Constituição de 91. Dá-lhe dizer, de rigor, nós estamos ainda como aprendizes do espírito federalista. Os Estados Unidos são uma federação, a Alemanha, que teve uma unificação muito depois da unificação brasileira. Nós temos a independência em 22, a Alemanha só no fim do século passado, depois das guerras, que levou Bismarck a ser considerado o grande herói, aquela que levou, inclusive, a derrotar a França em 1870, a Itália, com Garibaldi, que fez a unificação, uma federação real, que é a espanhola, a alemã, uma federação artificial, que é a italiana com a União dos Estados, uma federação de fato, que é a federação, que é um Estado unitário, a Itália, mas a união das diversas regiões faz com que muitos pensem
não federalismo de fato, como acontece na Espanha, mas como a união das diversas regiões que Garibaldi conseguiu, unindo os diversos segmentos, inclusive derrotando os estados pontifícios, reduzindo a Santa Sé apenas ao Vaticano, a região de 44 quilômetros, nem 44, 4,4 quilômetros quadrados que corresponde ao Vaticano. Dentro desta linha, nós, se compararmos aos Estados Unidos, ao Canadá, que é uma federação autêntica, porque no Canadá foram duas culturas que se encontraram, os ingleses e os franceses, basta dizer que os dois idiomas que se falam, nós já tivemos Pierre Trudeau representando a minoria francesa como primeiro-ministro do Canadá, tudo isso levou a terem federações autênticas. Nós ainda estamos aprendendo em federalismo. Mas só para concluir, nada obstante estarmos ainda gatinhando, porque não é possível um federalismo com um poder central tão forte como existe no Brasil, com uma União sufocando e dando preferências em função de preferências, inclusive ideológicas, ao esse ou aqueles estados, em função daqueles que assumem o poder. Nada obstante, portanto, estarmos gatinhando, porque quem tem 60% do bolo tributário comanda 26 estados, Distrito Federal, 5.568 municípios, que tem apenas 40%, e não se vive sem os recursos financeiros, eu creio que nós avançamos muito do modelo de 91 até hoje. Como a democracia é um contínuo aprendizado, e os movimentos federalistas em nível de descentralização dependem muito da própria aprendizagem do eleitor, daquele que vive num sistema e que começa a compreender as razões de ser de uma democracia, e parece que nós estamos vivendo nessa conscientização maior do povo, dessa necessidade de conhecer os movimentos democráticos. Eu acho, para concluir, que o Brasil ainda não é uma federação, mas nós estamos na rota do federalismo. Nós somos uma federação formal, mas ainda um Estado central e unitário em função de ter a União o controle de toda a Receita Federal, de que 60% do bolo tributário, e os estados estarem com fundos de participação, com as suas dívidas, sempre obrigados a negociar, a pedir projetos, a pedir financiamento, sem aquela autonomia financeira que seria fundamental para uma federação. Mas estamos caminhando. E creio que com a Constituição de 88 demos um largo passo, porque a Constituição prevê essa descentralização. Os costumes políticos é que têm que acompanhar aquilo que o Constituinte idealizou. E eu gostaria que não acontecesse com o costume políticos que não vão na mesma velocidade que nós gostaríamos para o federalismo brasileiro, isto é, não dão o apoio, o aporte necessário para que o federalismo brasileiro crescesse como se pretendeu na Constituição de 88, que não acontecesse, e com isso concluo, aquela frase que um grande economista americano, autor da Era das Incertezas, Galbraith, falou sobre um secretário de Estado do governo americano, que chamava-se Foster Dulles, em que o Foster Dulles ele tinha uma maneira de falar muito lenta, mas dizia assim: "We are now waiting for what happens with the next Orient." E o Galbraith dizia, ele tem que falar assim, porque o ritmo das suas palavras acompanha o ritmo do seu pensamento. De rigor, que aconteça no Brasil que nós tenhamos um pensamento mais rápido do que o ritmo daqueles que estão implantando um federalismo com muita lentidão. Muito obrigado.